E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Como estamos? Olha só, aqui no meu canal eu trago várias aulas para vocês e com essa sequência de vídeos que eu estou começando agora, eu quero ajudá-los em algumas partes da matemática que às vezes fica difícil ou eu esqueço e tudo mais. Trago para vocês elementos de uma matemática fundamental, ok? E espero ajudá-los com resolução de exercícios e algumas teorias e tudo mais. Preparados? Então vem comigo. Então, já viram aqui, né? Pesadelo para alguns alunos? Espero que não. Então, olha só, pessoal, aqui eu trago algumas operações entre racionais, já envolvendo frações e uma série de coisas, ok? Vamos resolver cada elemento passo a passo para que vocês possam entender direitinho. Percebam que nós temos adição, parênteses, divisão, fração, número sem fração, parece que está bagunçado, não é verdade? Mas olha só, aqui o nosso primeiro passo é resolver o que está aqui dentro, ok? Dentro do parênteses tem prioridade. Subtração, lembrando que um número natural sem nenhum denominador, ele pode ser escrito com o denominador 1 aqui embaixo. Vou fazer isso com esse elemento e já vou fazer com esse aqui também. Beleza? Resolvendo aqui dentro, nós temos uma subtração de fração. Vou trazer aqui para o cantinho para a gente detalhar o seguinte. Subtração de fração, a gente tem que olhar os denominadores, tanto subtração quanto adição. Beleza? Já percebemos que os denominadores são diferentes. Então a gente tira o MMC, o mínimo múltiplo comum, para encontrar frações equivalentes. Como aqui é 5 e aqui é 1, o MMC é o próprio 5. E aí a gente faz aquela regrinha, muitos conhecem como divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Ok? 5 dividido por 5 dá 1, vezes 6 dá 6. 5 dividido por 1 dá 5, vezes 2 dá 10. Então permanece o sinal, aqui vai ficar menos 10. Finalizando, não esqueçam, ó, subtração 6 menos 10. 6 menos 10 vai ficar menos 4 quintos. Ok? Voltando aqui, nós temos, deixa eu manter a cor, 1 mais. Aí o que estava aqui dentro foi resolvido, ficou menos 4 quintos. E o restante eu vou deixar aqui, ó, com a mesma cor, dividido 2 sobre 1 mais 1 sobre 4. Aqui outro detalhe importante. É comum o aluno já somar isso aqui, ou fazer algumas operações não obedecendo às prioridades. Nós temos prioridades entre as operações, certo? Primeiro a gente resolve o que está dentro de parênteses, ok? Depois, potência e raiz. Depois, multiplicação e divisão. E por último, adição e subtração. Percebam que o que sobrou para mim aqui, ó, foi essa parte aqui, ó, divisão, ok? Na divisão entre frações, vou detalhar aqui, ó. Vai ficar, né? A gente mantém a primeira fração, que é menos 4 quintos, e multiplica pela segunda fração invertida. O inverso de uma fração é fazer o que está em cima vai para baixo, o que está embaixo vai para cima. Então vamos multiplicar por menos 1 sobre 2. Multiplicação de fração, tranquilo. Numerador com numerador, denominador com denominador. Menos vezes mais, se não tem sinal nenhum é porque ele é positivo, já sei que o meu resultado continua negativo. Menos vezes mais dá menos. 4 vezes 1, 4. E 5 vezes 2, 10. Tá aqui minha resposta, vou colocá-la aqui, ok? Temos 1 mais. Estou trabalhando o jogo de sinal com bastante cuidado, mas alguns alunos já podem ter um pouco mais de destreza em trabalhar com isso aí, certo?
mais 1/4. Agora sim, ó, nós temos só adições aliás, duas adições, só que aqui dentro é negativo. O que sobrou? Posso escrever assim, ó, 1 sobre 1, mais com menos vai ficar menos 4 sobre 10, mais 1/4. Isso aqui é o que sobrou pra gente. Talvez alguém já deve estar pensando assim, professor, 4 sobre 10, posso simplificar? Já posso simplificar sim. Trabalhando aqui, ó, dá pra gente dividir isso aqui por 2. Então, na verdade, poderia ter escrito menos 2/5, ok? Vou aproveitar e vou trocar aqui. Já vou escrever menos 2/5. Pronto. Professor, poderia ter deixado daquela forma? Poderia, sem problema nenhum, ok? Então, novamente, adições e subtrações, preciso do MMC entre 1, 5 e 4. Para quem não lembra, o 1 eu nem preciso colocar. Fazer o mínimo múltiplo comum é aquelas divisões sucessivas, colocando apenas números primos aqui, ó. 5 dividido por 2 não dá para dividir, a gente repete. 4 dividido por 2 dá 2. Repetindo o processo, por 2 novamente. 5 dividido por 2 não dá, continua 5. E 2 dividido por 2 dá 1. Beleza? Agora o 5. Ah, professor, já poderia ter colocado o 5 primeiro? Poderia. Alguns vão dizer que tem que começar do menor, mas não tem tanta necessidade não, desde que seja números primos. Então aqui dá por 5, finalmente 5 dividido por 5 dá 1, e aqui também 1. Multiplico todos esses valores, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 5, 20, certo? Lembrando uma coisa, existem algumas regrinhas, às vezes o aluno lembra. Se eu tenho um número primo e algum outro valor, o mínimo múltiplo comum entre eles é o produto deles. Bacana? Então vamos lá. Eu já sei que o MMC é 20 e aquela regrinha, vamos lá? 20 dividido por 1 dá 20, vezes 1 fica 20. 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 2 fica 8. E 20 dividido por 4 dá 5. Vezes 1, 5. Ok? Finalmente, 20 menos 8 dá 12, certo? E 12 mais 5 fica 17/20. Como o 17 é um número primo, não dá para simplificar. E aqui vale a pena eu comentar, né, galerinha? Para quem está acompanhando minhas aulas, viu que esse exercício é muito parecido com a minha lista, certo? Mudei um detalhezinho ali para fazer vocês trabalharem sozinhos agora. Agora é a vez de vocês. Mas vamos para o próximo? Ó, esse próximo aqui, ó, ele só assusta, certo? Ele não tem tanto segredo assim, não. Sempre que a gente tiver frações de frações, a gente tem que identificar aonde está o maior traço, ok? Percebam que esse traço aqui, ó, vou até reescrevê-lo de outra cor aqui, ele é o maior. Então significa que eu estou pegando tudo que está aqui em cima e dividindo por tudo que está lá embaixo, ok? Então eu vou fazer dessa forma. Eu poderia, por exemplo, ter escrito assim, ó. Se às vezes fica mais fácil para vocês compreenderem, 2/5 menos 3/4, dividido pelo que está lá embaixo, menos 1 menos 1/6. Ah, professor, por que já não escreve assim? Porque a gente tem essas outras formas de representar as operações, certo? Mas se você já quiser reescrever desse jeito, não tem problema nenhum. Bacana? Eu vou até aproveitar que eu fiz isso aqui e vou continuar partindo daqui, ok? Então, olha só, o que nós temos? Já temos uma subtração, ok? Vamos aproveitar? MMC entre 5 e 4 é o próprio 20. E 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 2 dá 8, menos 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 3 dá 15. Pronto, essa parte está prontinha. Dividido por... Agora é o seguinte,
Lembramos que aqui podemos representar com 1 aqui embaixo. E o MMC entre 6 e 1 é o próprio 6. Tá aqui. 6 dividido por 1 dá 6. Vezes menos 1 fica menos 6. E 6 dividido por 6 dá 1. Vezes menos 1 continua menos 1. 8 menos 15 vai ficar menos 7. Entendam que menos 7 sobre 20. Há alguns alunos que têm, né, sempre uma dúvida. Não sei se ajuda, mas existe um esqueminha bacana. Entendam valores positivos e negativos como dinheiro e dívida. Você tem mais 8, ou seja, você tem R$8, mas você deve 15. Então a sua dívida é maior do que o que você tem. Você vai pagar um pouco, mas vai continuar devendo, certo? Por isso, menos 7. E o denominador permanece. Dividido, agora, ó, uma dívida de 6 com uma dívida de 1. Essa dívida aumenta e vai continuar sendo dívida. Vai ficar menos 7 sobre 6. Agora, divisão entre frações. A gente mantém a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Então, o 6 vai para cima e o 7 vai para baixo, certo? Percebam que houve a inversão aqui. E aqui, alguns alunos gostam, outros não, tá? Eu gosto de simplificar. O nome simplificação, vocês vão perceber que é realmente para facilitar. Então, dá para simplificar esse 7 com esse 7, dividindo por 7. Aqui vai sobrar 1, ok? E aqui também sobra 1. E o 20 com o 6, dá para dividir eles por 2. 6 dividido por 2, sobram 3. 20 dividido por 2, sobram 10. Então, o que nós temos? Um detalhe, né? Quase que eu erro. Esse sinal permanece. Alguém já deveria estar olhando e comentando, não é verdade? Ainda bem que eu percebi a tempo. Então perceba, menos vezes menos, o meu resultado será positivo. 1 vezes 3 continua, né? Fica 3. E 10 vezes 1 fica 10. Ok? Ó, aqui a gente tem várias situações. Espero ter ajudado em muitas delas. Mas vamos continuar? Vamos para o próximo? Então, vem comigo. Agora a gente já aparece com mais um exercício. Aqui, eu gosto de trabalhar essas resoluções de problemas insistindo em um detalhe que parece óbvio, mas tem aluno que gosta de teimar. Quando você tem um problema para resolver, acreditem, a primeira parte, a primeira coisa que se deve fazer é ler o exercício, pessoal. Mas é ler com vontade, é ler com bastante atenção. Isso é muito importante, tá? Então, por favor, todo exercício que aparecer, que vocês vão encontrar aí nas atividades que vocês vão fazer, leiam tentando identificar os elementos e tudo mais. Aqui eu procurei detalhar, ok? Vai aparecer para vocês aí o enunciado do exercício, espero que caiba aqui depois da edição, certo? Mas tá aí, ó. Uma pessoa investiu 1/2 do seu dinheiro em ações. 1/4 em caderneta de poupança, 1/10 em ouro e os restantes R$20.000 em commodities. Qual o total investido? Então, quando você faz a primeira leitura, às vezes você fica perdido. Então, eu tenho que entender o que está acontecendo. Eu tenho uma pessoa que eu não sei quanto que ela tem no total, percebam isso no enunciado, certo? E ela vai mostrando quanto do dinheiro dela ela foi colocando em cada lugar nos investimentos, certo? Então, olha só, ela investiu metade do quê? Do dinheiro. Metade de quanto, então? Não sei, eu não sei quanto que eu tenho. Depois, 1/4 desse mesmo dinheiro foi em poupança, a metade tinha sido em ações. E depois 1/10 desse dinheiro foi em ouro. E ainda temos R$20.000. Então percebam que essas 3 primeiras informações estão relacionadas a uma parte
certo? E a última informação aqui já é um valor específico. Então agora a gente tem que montar uma situação e enxergar o que nós temos que fazer. Podemos trabalhar com dois caminhos. O primeiro envolve as frações, que tem a ver com essa lista de operações entre racionais. Então a gente vai fazer o seguinte. Eu tenho aqui, ó, essa soma todinha vai me revelar qual é a parte que eu tenho investido. Se foi um terço, enfim. Vamos somar as partes que ele investiu em alguma coisa. Então nós temos meio mais 1/4 mais 1/10. O MMC entre 2, 4 e 10, vamos fazer num cantinho? Se precisar a gente apaga depois. Eu quero que vocês fiquem craques nisso aí, ó. MMC, dá para dividir por 2. 2 dividido por 2 dá 1. 4 dividido por 2 dá 2. 10 dividido por 2 dá 5. Por 2 novamente, 1 já foi, só repito. 2 dividido por 2 ficou 1. E o 5 dividido por 2 não dá, então a gente repete. Finalmente, o 5. E aí a gente finaliza, né? 5 dividido por 5 dá 1. Finalizando, o MMC vai ser 20. Então a gente coloca aqui o mínimo 20. 20 dividido por 2 dá 10. 10 vezes 1, 10. Mais 20 dividido por 4 dá 5. Vezes 1, 5. Mais 20 dividido por 10 dá 2. Vezes 1, 2. Portanto, as partes investidas é 17/20. O que significa isso? Significa que ele tem 20 partes e 17 delas está aqui. Dá para perceber que se ele distribuiu o dinheiro dele em 20 pedaços e essas informações estão relacionadas só a 17 pedaços, tá faltando 3 pedaços, não tá? Porque tem 20 no total. 17 pedaços estão aqui. Esses outros 3 pedaços é o quê? Justamente esse restante. Então eu posso escrever o seguinte, que 3/20, professor, por que 3? Era o que faltava aqui, ó. 17 pedaços estão ocupados, estão faltando 3 pedaços para completar os 20 que eu tenho no total. Então, 3/20 equivale, certo? A 20.000. Essas 3 partes equivalem aos 20.000. Certo? De um total que eu não sei qual é. Certo? Então aqui eu posso representar com o X. Ok? Aí a gente faz a continha. Sabemos que numa proporção aqui a gente pode multiplicar cruzado. 3 vezes x, 3x. E 20 vezes 20.000, dá para aproveitar para ensinar uma coisinha para vocês. Quando eu tenho essas multiplicações com zeros, é só eu pegar a parte, né, mais significativa. 2 vezes 2 dá 4. Agora, quantos zeros envolvidos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. Aí a gente escreve esses 5 zeros novamente, que dá 400.000. Olha os 5 zeros aí. E aí, finalmente, o valor investido vai ser 400.000 dividido por 3. Como isso aqui não é uma divisão exata, eu vou deixar essa continha por conta de vocês, certo? Aí eu sei que vocês conseguem, aí para vocês trabalharem as outras listas. Então, esse é um caminho. Tem aluno que gosta, tem aluno que acha melhor. Tem um outro caminho também para resolver esse tipo de situação. Deixa eu aproveitar aqui, agora acho que não vai precisar nem editar o vídeo, vamos continuar. É por meio de equação. Então a gente pode fazer assim, ó. Lendo cada parte, metade do dinheiro, ou seja, metade do X. O dinheiro, eu não sei qual é o valor investido, chamando de X. Mais 1/4 do dinheiro, que eu também não sei quanto que é. Mais 1/10 do dinheiro.
mais 20.000 tem que ser igual a quanto? E agora, se eu estou somando cada parte que ele investiu, ó, esse aqui foi em ações, esse aqui foi na poupança, esse aqui foi em ouro, e esse aqui foi, né, os restantes foi nas commodities. Então, somei tudo, o que eu tenho que ter como resultado? O valor que ele investiu, X. Então, pronto, eu tenho uma equação. Pode fazer assim? Pode, não tem problema. Então, percebam que eu vou precisar do mínimo múltiplo comum entre 2, 4 e 10 novamente, assim como eu usei anteriormente. Então, vamos lá. Ó, o mínimo vai ser 20. Eu vou tirar o mínimo da equação inteira, certo? E aí percebam que esses valores vão aparecer também. 20 dividido por 2 dá 10, aqui vai ficar 10x, mais 20 dividido por 4 dá 5, fica 5x. 20 dividido por 10 dá 2, fica 2x, mais, olha o 20 vezes 20.000 aparecendo ali também, ó, que vai dar 400.000. E 20 dividido por 1, tá? Eu não escrevi, mas eu tenho certeza que vocês não vão esquecer disso mais. Vai dar 20 vezes x, fica 20x. Uma coisa importante também é que quando a gente tira o MMC para toda a equação, a gente pode cancelar isso aqui. Existem explicações bem formais para a equação, mas eu acho que não cabe aqui para o momento. O fato é o seguinte, tirei o MMC da equação inteira, depois a gente pode cancelar os denominadores, certo? Olha o que vai aparecer. Aqui dá 17x mais 400.000. Igual a 20x. Ora, para ficar tudo positivo, eu vou pegar esse 17x e passar ele para lá. Olha o que vai ter. 400.000 vai ser igual a 20x menos 17x. Perceberam o que está aparecendo? 400.000 igual a 3x, passo o 3 dividindo, que é justamente o mesmo resultado que a gente encontrou, certo? E que nessa altura do campeonato eu imagino que vocês já fizeram, hein? Depois deixa nos comentários o valor que deu essa divisão aqui, certo? Vamos para mais um? Então vamos lá. Olha só. De novo, temos um enunciado e temos que fazer a leitura. Vamos montar juntos? Então olha só, qual o número que tanto somado... Então, primeiro, qual número? Eu não sei. Vou chamar esse número de quê? De x, né? Vocês gostam, mas pode ser qualquer valor, qualquer letra, quer dizer. Vamos chamar de x para não sair do padrão. Então, qual é o número que tanto somado quanto multiplicado por, vou colocar 8/5, dá o mesmo valor. Vamos ver se isso é possível? Então, olha só. Um número que tanto somado com 8/5 quanto multiplicado por 8/5, quando eu somar isso aqui não vai dar um valor? Quando eu multiplicar isso aqui também não vai dar um valor? Ele está falando que isso é igual. Pronto. Montei o exercício. Equacionei ele. Certo? Então o que nós temos aqui? Primeiro, vou reescrever aqui. X mais 8 sobre 5, isso aqui é a mesma coisa que 8x sobre 5. Percebam que o mínimo múltiplo comum da equação toda vai ser o próprio 5, para nossa alegria, né? Pelo menos fica fácil assim. 5 dividido por 1 dá 5, e 5 vezes x dá 5x. 5 dividido por 5 dá 1, vezes 8, fica 8. E 5 dividido por 1 dá 5. 5 dividido por 5 dá 1. 1 vezes 8x continua 8x. Acho que eu falei errado, né? Pronto. Mínimo múltiplo comum da equação toda eu posso cortar. O que sobrou? 8 vai ser igual a 8x menos 5x.
8x menos 5x vai dar 3x. Finalmente, x vai ser igual a 8 terços. Então, esse é o número que eu estava buscando desde o início. Bacana? Será que cabe mais um? Acho que cabe, né? Já chegamos até aqui, então vem comigo. Para finalizar, só mais um pouquinho de expressões, né, que envolve as operações entre racionais, mas agora com potência e raiz. Vamos nessa? Rapidinho? Então, ó, potência de fração, temos que tomar cuidado o seguinte. Ali nós temos 2 terços elevado ao cubo. Então, eu tenho uma fração inteira elevada ao cubo. É como se eu tivesse isso aqui, ó. Tanto o numerador quanto o denominador tem o mesmo expoente. Então, aqui a gente vai ter como resultado, né, 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. E aqui, 3 vezes 3 vezes 3 dá 27, que é o resultado lá. Mas a gente tem que tomar cuidado que às vezes aparece assim, ó. Então, o parênteses faz sim toda a diferença. Isso aqui, apenas o numerador tem a potência. Então, aqui nós temos 8 terços. Temos que tomar cuidado com isso, certo? Não é o caso do exercício lá. Estou aproveitando só para ilustrando para vocês as situações. Então, o primeiro resultado é 8/27, mas agora a gente está trabalhando com raiz. E a raiz de uma fração é muito parecido com a potência. O que eu tenho na fração vai acontecer em cima e embaixo. Raiz de 25 dá 5 e raiz de 81 dá 9. Lembrando que raiz quadrada, né? Aqui é quadrada porque não tem nada escrito, então o índice aqui é 2. A gente não precisa ficar escrevendo. A raiz quadrada de um número é aquele número que, quando multiplicado por ele mesmo, volta, né, no 25. Ou seja, raiz quadrada de 25 é 5. Porque 5 vezes ele mesmo, 5 vezes 5, volta para o 25. Bacana? E aqui, nesse primeiro momento, a gente está trabalhando só com raízes que vão ser exatas. Esses números que possuem raiz quadrada exata são chamados de quadrados perfeitos. Ok? Então, mais 5/9. E o restante eu não precisei mexer ainda. Então, olha só o que nós temos. Pronto. 8/27 mais 5/9 vezes 5 terços. Certo? O que eu faço primeiro? Tomem cuidado. Um monte de aluno vai e tenta somar, principalmente quando é uma soma fácil. Ele acha que tem que fazer a soma primeiro. Multiplicação tem prioridade. Então, o que nós temos agora? 8/27 permanece, mais multiplicação de fração. 5 vezes 5, 25. 9 vezes 3, 27. Bom, eu coloquei alguns valores para que tudo desse bonitinho aqui no final, né? Olha que bacana. Quando nós temos uma soma e os denominadores já são iguais, então a gente vai manter o denominador, a gente repete esse denominador e soma os numeradores. 25 mais 8 vai dar 33. Certo? Bom, pessoal, eu espero ter ajudado e acompanhe agora as próximas aulas. É um material que eu faço para algumas turmas que eu tenho, mas serve para a galerinha que estiver me acompanhando. Indique o canal, se inscreva aí, dá aquela força, vai que a gente emplaca isso aí, certo? Qualquer dúvida, se eu puder ajudar, deixa nos comentários, vou tentar dar uma atenção para vocês. Mas por hoje, por essa aula, eu espero ter ajudado vocês. Valeu, galerinha! Bons estudos e até a próxima. Fui!